Olá, pessoal, entrando aqui ao vivo na nossa live de hoje. Vou procurar aqui pela nossa participante que acabou de entrar. Deixa eu te adicionar aqui, Mi. A Silvia já está com a gente, Pamila Gente, também. Pamila também. Oi, Gi. Oi, tudo bom, Oi, Mi? tudo bom? Tá Tudo dando jóia, já uma estamos. Tá dando uma microfonia aqui, peraí. microfonia aqui, peraí. Acho que eu tenho que abaixar um pouquinho o Baixar um volume. pouquinho o volume. Pronto. Pronto. Vamos ver se não é aqui também. Continua? Tem alguma Tem coisa alguma coisa apitando. apitando. Peraí. Vamos ver se melhorou. Melhorou? Tá legal Tá agora. legal agora. Tá. Eu baixei o volume também, né? E tinha um ventiladorzinho na mesa ligado, acho que era isso. O pessoal tá O escutando a pessoal tá gente escutando a bem? gente bem? Gabi, Gi, Gabi, Gi, Yoga. Yoga. Vamos lá, acho Vamos que lá, acho que fisioterapeuta fisioterapeuta Michele. Michele. Acho que a gente está Acho que a gente está pontualmente. pontualmente. São 2h30 São 2h30 agora. agora. Como estão as Como coisas aí estão na as sua coisas casa, aí na sua Mi? casa, Nê? Gi, pô, a rotina aqui não mudou muito, né? Eu estava na universidade, principalmente de segunda e terça-feira, muito mais nas aulas noturnas, isso teve que mudar drasticamente, mas em função da pequena, né? Quem está aí no grupo e não me conhece, eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses, então a gente já tinha uma rotina em casa bem intensa por causa dela, né? E isso não mudou. Mas a gente tem tomado medidas assim, manter a saúde emocional em primeiro lugar, eu acho que isso é fundamental, né? Diante de tanta notícia, a gente é bombardeado todos os dias com esse excesso de informação. Mas eu tenho tentado aproveitar a casa da melhor forma possível. Então, Que muitas bom. receitas, né? Muita leitura, colocando material de aula em dia, estudando bastante, curtindo a família, né? Eu acho que isso é fundamental. E Que você, bom. né, Gi, fazendo um trabalho muito bacana para a gente de disponibilizar as aulas do yoga, eu acho que isso vai ajudar muita gente aí nesse período. Muito A gente obrigada em está nome de trabalhando está bastante, trabalhando né? bastante, né? É. Bem, a Michelle Bem, faz a parte do Michelle faz Círculo parte do Círculo Saudável. Saudável, Ela é naturóloga e ela é eu vou deixar que ela naturóloga, mesma se eu vou deixar que ela apresente mesma se apresente e que ela fale um pouquinho e que sobre ela o que é fale um pouquinho sobre o que é naturologia. naturologia. Perfeito, Gi. Bom, meu nome, né, para quem não me conhece, eu sou Michele Pasquino. Eu sou formada em naturologia pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. E sempre que eu falo, né, sou naturóloga, muita gente fala, nato o quê? Né? A propósito, ontem foi dia do naturólogo, né? Foi dia de comemoração. E a naturologia em si é uma profissão da área da saúde, então nós somos profissionais da saúde e que trabalhamos com as terapias integrativas e complementares como ferramentas de trabalho com o objetivo de promover saúde, resgatar a saúde e mantê-la a longo prazo, né? Então a gente trabalha aí principalmente com, falando das terapias, né? Hoje, ontem mesmo, a própria coordenadora do curso de Naturologia de São Paulo atualizou o panorama da profissão, mas os principais pilares da naturologia hoje são medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, a gente tem a medicina tradicional chinesa, com acupuntura, né, falando aí da técnica que a maioria das pessoas conhecem, como frente de trabalho, e a fitobotânica, que a gente fala aí que são três principais eixos: a fitoterapia, a aromaterapia e a terapia floral. Nós temos esses três eixos aí de conduta terapêutica falando de ferramenta. Além das massagens, recursos hídricos que a gente fala de trabalho em piscina, banheira, né, duchas, a gente também tem as massagens, e aí a gente também fala principalmente de massagem relaxante, drenagem linfática, né, como exemplo, e a gente também tem as técnicas de meditação, que são algumas das disciplinas que os alunos aprendem durante a graduação. Quando a gente fala que o naturólogo trabalha com saúde, a gente está falando de
levar-se em consideração que a doença existe, que o desequilíbrio existe, mas em uma equipe interdisciplinar, então o naturólogo nunca vai excluir a possibilidade de trabalho com outros profissionais, visto que as terapias deixaram de ser chamadas de alternativas, né, e elas passaram a se chamar como complementares. Então, o uso dessas ferramentas de trabalho vem justamente para poder melhorar as condições de saúde e fazer com que o paciente, na medida do possível, é claro, né, consiga restabelecer a sua saúde de forma integral. E aí, nesse ambiente integral, a gente fala de saúde emocional, social, ambiental, biológica e espiritual também, por que não? Né? Então, resumidamente, o naturólogo é um profissional que trabalha com resgate, a manutenção da saúde, usando as terapias complementares como ferramenta de trabalho. E que tem curso de formação, que dura quantos anos? Gi, são 4 anos de formação em naturologia e hoje nós temos a graduação em 4 universidades no Brasil. Quando eu me formei eram só 2, né? Em São Paulo e em Santa Catarina, em Florianópolis. E hoje a gente já tem em Belo Horizonte e no Paraná. Muito bom. Tem gente se manifestando aí, que é apaixonada pela aromaterapia, que está começando um curso online. A doutora Fabiana. A Fabi tá junto, tem uma galerinha conhecida já aqui. Legal, que bom. Vamos lá, você propôs algum tema para hoje, né? Sim. Gi, muitas pessoas têm me procurado nas redes sociais, né? E eu tenho visto alguns absurdos por aí, envolvendo essas terapias, né? Que a gente, de fato, precisa conscientizar a população. Eu sei que a gente está numa onda aí de excesso de informação, muita gente falando sobre o coronavírus, como prevenir, como ter medidas práticas no dia a dia, né? Eu entendo que muitos profissionais estão se vendo desesperados em terem que ficar em casa, né? E muitas pessoas estão usando essa criatividade, não de uma forma criativa, né? Para poder se autopromoverem ou vender produtos que não têm comprovação científica. E a gente precisa falar disso para conscientizar as pessoas. Muito, muito grande, né? Eu fiz um roteirinho, até porque eu, como sou professora, né? Se deixar, eu falo demais e a gente excede a hora. Então, se caso alguém tiver alguma dúvida, se o assunto não estiver claro, né? Faz a pergunta para a gente vai interagindo na medida do possível, né? Mas eu vou falar um pouquinho a respeito do que eu havia separado como tópico para a gente poder manter uma linha de raciocínio, tá? Fica à vontade. Bom, a gente precisa falar em primeiro lugar, né? A doutora Fabiana está aí nos acompanhando, se ela também puder se manifestar em prol dos médicos, né? Eu acho que isso é fundamental, visto que são eles que estão à frente de trabalho hoje, né? Fazendo um trabalho por nós aí, mediante as condições sociais aí mundiais, falando do coronavírus. Mas o Brasil tem alguma coisa apitando, Gi, será que é? Eu não sei o que é isso que está apitando, se é aqui, se é aí. Eu estou numa sala, parece que agora parou. Parou, eu afastei o meu do computador aqui. Então, o Brasil ele está no ranking como um dos países que mais pratica a automedicação. O que isso quer dizer, né? É aquela pessoa que fala, tô com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de estômago, vai na farmácia, olha lá o que tem de opções na prateleira, compra e pratica a automedicação em casa, sem passar por uma avaliação detalhada, criteriosa, diagnóstico com um profissional da saúde, o médico, no caso, para saber se é um problema sério que precise de medicação, né? Então, o Brasil, ele está no ranking como um dos países que mais faz esse tipo de prática. E qual que é o problema, né? O brasileiro, ele entra nessa necessidade de precisar fazer alguma coisa como se isso fosse resolver o problema, né? E eu tenho visto, principalmente no Instagram, que hoje ficou como uma das ferramentas onde as pessoas mais se comunicam, hoje em dia tem nos ajudado muito, né, nesses dias de quarentena, mas muitas receitas naturais, como suplementos alimentares, um boom de vitaminas, óleos vegetais, receitas com óleos essenciais, chás fitoterápicos, né?
Então, eu vou falar aqui principalmente sobre a parte profissional que eu tenho mais conhecimento, que é a fitoterapia, a aromaterapia, né, principalmente. Mas a gente precisa tomar cuidado aí, porque fazer o uso de uma forma praticamente desesperada, né, de chás, de plantas, de suplementos e até mesmo de alguns óleos essenciais, com o objetivo de prevenir ou de aumentar a imunidade, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Num primeiro lugar, por causa dessa questão da automedicação, que o Brasil está no ranking, porque a gente corre um risco muito grande, né, de estar mascarando problemas maiores, que a gente precisa, de fato, de uma ajuda profissional para poder ter a melhor conduta e se cuidar da forma como se deve, né? Eu preciso dizer que hoje nós temos muitas pesquisas envolvendo o uso dos óleos essenciais e das plantas medicinais aí como recursos terapêuticos, né? Tem muita coisa bacana publicada em PubMed, Medline, né, que é a base de pesquisas científicas aí que a gente tem mais acesso, no próprio Cielo. E a gente tem aí um levantamento muito bacana de 30 óleos essenciais aproximadamente que têm funções virucida e bactericida, imunoestimulante. Então tem literatura sobre isso, né? Eu quero que fique bem claro que eu não estou descaracterizando essas técnicas. Elas são valiosas, elas são importantes e elas nos ajudam muito. Mas eu também preciso dizer que não existe até o momento, né? Eu até dei uma pesquisada antes da gente começar a live, para não falar besteira, né? Mas não existe nenhuma pesquisa que comprove a eficácia nem desses 30 óleos, nem de nenhuma das plantas medicinais que nós temos como efeito benéfico que mate, anule o coronavírus e que, estimulando o nosso sistema imunológico, a gente não vá se contaminar. Então, duas coisas precisam ficar claras. Não existem evidências científicas sobre o uso de plantas e de recursos naturais contra o coronavírus. É muito novo, né? Sim. Se a gente não tem vacina, né, Gi, como é que a gente pode exigir que tenham pesquisas envolvendo aí as plantas medicinais, né? Então, uma coisa de cada vez, a gente precisa da vacina. E a medicina, ela está numa frente intensa de trabalho para poder descobrir esse recurso. A partir desse recurso, no momento que esse recurso for descoberto, eu tenho certeza que depois virão outras pesquisas e elas serão muito bem-vindas. Mas, neste primeiro momento, né, nós não temos nenhuma evidência, mesmo sabendo que alguns óleos essenciais têm essa função virucida, mas nenhuma contra o coronavírus. Bom, outra coisa importante para a gente falar, né? É natural, uma plantinha, um chazinho, não vai fazer mal, né? E aí a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque é natural, mas isso não quer dizer que não vai fazer mal. Quem está acompanhando a live, depois se quiser acessar o site do Círculo, a gente fez uma postagem no blog, né, Gi, falando justamente sobre a interação medicamentosa em associação com alguns óleos essenciais, com alguns fitoterápicos, né? Então, a gente precisa lembrar que a população que mais faz uso de plantas medicinais hoje são adultos e idosos. E na maioria das vezes, adultos e idosos tomam medicamentos. Então, não dá para tomar um chá de forma indiscriminada e achar, né? A Fabi, que querida. A Laís também, que é naturóloga. Obrigada, viu, Laís, por estar prestigiando aí a live. Bom, não tem, a gente precisa dizer que essas plantas medicinais, elas vão interagir com medicamentos. E muitas vezes as pessoas não têm noção dessa interação. Então, antes de fazer uso de qualquer planta, por favor, consulte um fitoterapeuta, consulte um naturólogo ou um profissional, um nutricionista que tem especialização em fitoterapia, um médico que trabalhe com esses recursos, porque a gente precisa falar que a planta medicinal, o fitoterápico, tem fármaco. Ele tem um princípio ativo que vai gerar uma resposta terapêutica no nosso organismo e isso vai interagir com o medicamento. Então, às vezes, em combinação com algum medicamento, pode dar uma reação adversa, algo que não é o desejado. Sim, pode
para você ter uma ideia, de algumas plantas interferem vamos dizer assim, né, na dinâmica aí de plantas que são, que a gente vai usar, por exemplo, o efeito diurético, laxante, elas vão diminuir a taxa de absorção de alguns medicamentos importantes, né? E isso pode interferir diretamente no tratamento clínico de alguns pacientes, né? Eu gosto muito daquela frase que fala que às vezes a diferença entre o remédio e o veneno pode ser só dosagem. Exatamente. Né? Às vezes é natural, você toma muito, uma dosagem grande e aquilo causa uma disfunção menor. No ambiente clínico, destoando um pouco do assunto que é o coronavírus, mas só para as pessoas terem ideia, eu tenho pacientes que desenvolveram problemas na tireoide, problemas metabólicos, fazendo uso de chás emagrecedores porque estimularam demais o metabolismo, né? Não que eu esteja dizendo que as plantas causaram este problema, mas muitas vezes a pessoa tinha um problema de metabolismo não diagnosticado, não tratado da forma correta, que por uma conduta inadequada de automedicação veio a desenvolver um problema mais sério de saúde, né? Então a gente de fato precisa tomar cuidado com isso. Outra questão importante em tempos de coronavírus. Só pitar de novo. Tem um grilinho aí, Gi. Gente, mas aqui não me apitou nada. Bom, você tem alguma outra coisa ligada aí? Não, Gi. Na verdade, está tudo desligado aqui. Vamos lá, também desliguei tudo. Parou. Falando aí sobre sistema imunológico, né? As pessoas precisam parar com a ideia de que se eu tomar um shot para imunidade, se eu tomar uma planta X, usar um óleo X, o meu sistema imunológico vai ganhar superpoderes e de um dia para a noite eu vou estar blindado, imune a qualquer problema de saúde. A gente precisa dizer que a saúde hoje em dia e um sistema imunológico saudável depende de N fatores. Alimentação, descanso adequado, né? Com uma saúde emocional equilibrada, prática de atividade física. Não existe milagre, gente. A gente quer ir atrás de alternativas, né? Como se elas tivessem o poder de eliminar os nossos problemas, como um remédio que a gente compra na farmácia e faz uso. Mas mudar os nossos hábitos, né? A nossa conduta diária, isso é um problema. E as pessoas, elas parecem, né? Não vou julgar todo mundo, que elas não estão dispostas a terem essa mudança de hábito, né? Então, a gente precisa falar também que as pessoas, elas estão indo atrás de receitas para melhorar o sistema imunológico, mas um alerta muito importante que eu faço aqui, doenças que são autoimunes, né? Como a doença autoimune funciona? Falando de forma bem, vamos dizer assim, superficial, né? Oi, Ananda, uma naturóloga online. Que bom, querida. Obrigada por prestigiar. Parabéns por ontem, viu? Beijinho. Uma doença autoimune, o que ela quer dizer? O sistema imunológico, ele funciona de maneira exagerada. Não quer dizer que o sistema imune não responde, né? A gente está falando de um sistema imunológico extremamente reativo. Pare e pensa aí comigo. Você faz uso de plantas para aumentar a imunidade numa pessoa que já tem a imunidade aumentada. Né? A gente precisa pensar e falar disso também. Né? Não é qualquer pessoa que pode fazer uso de medidas para aumentar o sistema imunológico. A gente precisa levar em consideração que cada pessoa funciona de um jeito diferente e para cada pessoa as intervenções terapêuticas elas também serão diferenciadas. Não dá para colocar todo mundo dentro do mesmo saco e falar, não, vamos todo mundo tomar própolis, vamos todo mundo tomar gengibre, vamos todo mundo tomar limão, né? Eu não estou desmerecendo as técnicas, os recursos, os alimentos, né, os complementos aí. Mas a gente precisa, sim, fazer um alerta em relação à condição de saúde de cada pessoa, né? Porque
Tá todo mundo desesperado, desequilibrado emocionalmente e vai atrás de qualquer medida achando que isso de fato vai resolver os problemas e não é bem assim. Uma coisa que às vezes eu Uma coisa que às vezes eu costumo costumo é comentar que assim, ao é que invés de assim, ao tentar invés de tudo de uma tentar tudo vez, de uma vez, experimenta uma experimenta uma coisinha coisinha numa numa quantidade quantidade moderada, moderada, pequena, e vê pequena, e como vê você se como você se sente sente diante diante do uso do daquele uso daquele chá ou do chá uso ou do de uso de gengibre gengibre e e observa durante observa algum durante tempo algum como você tempo se como você se sente. sente. Sim, isso é muito bacana, Gi. Eu acho que a gente precisa mudar nossos hábitos, né? A gente de fato precisa é, partir para uma iniciativa de autocuidado, né? De zelar pela nossa saúde, porque isso sim é garantia. Autoobservação, né? Autoobservação. Sim, exatamente. A meditação proporciona isso, né? Então, Uhum. a gente precisa lembrar que tem muitos profissionais ajudando a gente aí, proporcionando momentos de meditação por lives, por canais no Spotify, né? A gente pode utilizar esses recursos e aproveitar o momento para poder começar a praticar isso, que vai ajudar muito, né? E se você tem vontade de usar um fitoterápico, de usar um óleo essencial, procure um profissional que pode te orientar, né, e te dar as instruções, as informações necessárias para você poder fazer o uso desses recursos com consciência, né? Que eu acho que é o mais importante. Dando continuidade aqui, Gi, eu preciso falar que o Fantástico, né, não fazendo apologia a nenhum canal de televisão, mas foi uma matéria que foi ao ar no último domingo, falando justamente dessas propagandas enganosas, porque tem muito profissional aí fazendo soro da imunidade. Sério, o negócio é sério. Soro da imunidade, fitoterápicos em cápsulas para você tomar e ficar imune ao coronavírus. Então, novamente falando, não existem comprovações científicas de nenhum desses recursos contra o coronavírus especificamente. E ter o sistema imunológico fortalecido não é garantia de que a gente não será contaminado, né? Então você pode falar, ué, mas eu fiz tudo, estou aqui me cuidando muito, e você não ter as medidas básicas essenciais de autocuidado, que o Ministério da Saúde tem falado aí diariamente para nós, né? Não preciso ficar aqui repetindo, que é lavar as mãos, usar o álcool gel, ficar em quarentena, ficar em casa, né? Que é o mais importante. Se você não fizer isso e usar o própolis, usar o shot, usar o óleo essencial X, usar a planta X, não adianta Pode de dar nada. uma Pode dar uma noção de noção de falsa falsa proteção, né? proteção, né? Eu comecei a tomar Comecei a tal tomar coisa, tal então eu coisa, então eu estou estou isento e eu posso isento me e eu posso me arriscar um pouco arriscar um mais. pouco mais. Exato. Não Né? existe milagre, né, Gi? A gente precisa falar sobre isso e a gente precisa falar que, assim, até mesmo no próprio ambiente terapêutico, mesmo usando os recursos naturais, a gente tem que falar de coparticipação. O profissional e o paciente são peças fundamentais para poder garantir que o tratamento vai ter efeito. Você precisa fazer sua parte, né? E hoje, a sua parte é ficar em casa e cuidar da higiene, né? Cuidar da sua higiene de uma forma geral. Isso é a medida principal até que as áreas de pesquisa, os profissionais que estão à frente disso, nos possibilite uma vacina, né? Algum recurso para a gente poder se imunizar em relação ao vírus. Mas enquanto ele está circulando por aí de forma desordenada, a gente vê que a cada 2 dias aí os números eles estão duplicando, né? Eles estão dobrando. A gente de fato precisa ficar em casa. Então, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e aguardando pela vacina, a gente de fato vai fazer a nossa parte para poder evitar essa disseminação desenfreada do coronavírus, né? Ah, Michele, mas eu quero fazer uso de uma planta medicinal, de um shot, porque eu vi que a minha nutricionista é uma profissional muito bacana que está recomendando. Faça, né? Cuide da sua saúde. Eu acho que em tempos de coronavírus, o que esse vírus tem ensinado de mais valioso para nós, né, Gi? É autocuidado. É a gente cuidar da gente, né? Então, E agora a gente tem agora a gente tem tempo. tempo. exatamente, para se observar. Tem muito profissional oferecendo oportunidades incríveis. Oi, Carlos.
um amigo muito querido entrou. Obrigada por prestigiar. A Thaís também. Olha que legal, Gi. Várias pessoas que eu conheço vindo prestigiar a live também, né? Que Então, bom. verifique se o seu profissional que você segue, que você já trabalha há um tempo, se ele vai oferecer atendimentos online. Às vezes ele pode fazer uma consultoria, se aproximar, mesmo que virtualmente, nesses momentos difíceis, né? Então, procure um nutricionista, um psicólogo, né? Para poder fazer esclarecer suas dúvidas ou até mesmo manter os atendimentos à distância, né? A gente tem Uhum. tantas ferramentas para isso, né? Então a gente pode se beneficiar de alguma maneira. Mas para a gente poder encerrar, né, Gê? Eu não sei nem que horas são, eu não estou controlando o Eu me tempo. afastei Me aqui do afastei aqui computador, do também não computador, também sei. não sei. Para a gente, né, dentro dos tópicos que eu havia separado, na ciência a gente tem um eixo que estuda muito a relação do nosso sistema emocional com o funcionamento do nosso organismo, que se chama eixo psico-neuro-imuno-endócrino. O que essa vertente da ciência estuda? A correlação do nosso sistema nervoso, das nossas emoções, falando especificamente sistema límbico aí, né? E essa correlação com o funcionamento do nosso organismo a nível neurológico, imunológico e endocrinológico. Então, tem muita pesquisa bacana já mostrando que uma boa saúde emocional interfere sim na saúde do nosso organismo de uma forma geral, né? A gente tem outras vertentes da ciência que estudam as emoções, e aqui eu posso citar a metafísica da saúde, a psicossomática, como vertentes que também estudam essa correlação das emoções com os desequilíbrios e as doenças, né? E eu também preciso dizer que essas pesquisas, elas falam, né? A medicina tradicional chinesa tem uma interpretação muito bonita. Obrigada, Thaís. Ó, 2h54, Gi. Obrigada. Obrigada. Essas pesquisas, elas validam e elas nos comprovam que manter uma saúde emocional em equilíbrio é fundamental para que o nosso corpo como um todo também se mantenha em equilíbrio, né? Isso seria assunto para uma outra live, né? Se a gente tiver a oportunidade de fazer um repeteco, fica aqui Claro. como sugestão para poder falar, por exemplo, como a medicina tradicional chinesa, né, enxerga as emoções e esse desequilíbrio com o nosso organismo, falando principalmente da imunidade, né? Tem uma leitura muito bacana da medicina chinesa sobre esse assunto. Acho que a Nossa, Edna Acho que vai a entrar Edna um pouco vai nesse entrar um pouco assunto nesse também. assunto também. que legal. Ela também é da Ela medicina também é da chinesa, medicina né? E chinesa, ela vai né? falar E com a ela vai gente falar da na gente na quinta-feira. quinta-feira. E quem está assistindo a live pode acompanhar aí, né, na quinta-feira. Então, a gente vai falar da medicina chinesa e de como a medicina chinesa enxerga essas questões da imunidade. Bem lembrado, Gi. A Edna... Relacionando também com o outono, que está chegando Está agora, e a chegando medicina agora, e a chinesa medicina faz sempre chinesa essa faz leitura sempre da essa leitura da natureza. natureza. Sim, isso é verdade, né? É uma oportunidade muito bacana. E falar da saúde emocional, né, principalmente em tempos onde a gente é obrigado a ficar confinado, recebendo muita informação e não ter tempo suficiente para processar tudo isso, né? Cuidar da saúde emocional é algo muito importante para a gente fazer. Então, tem alguns profissionais que estão disponibilizando atendimentos à distância de forma gratuita, usando a terapia floral, a própria aromaterapia como recurso terapêutico, né? Então, se as pessoas quiserem saber depois, né? Tem o link aí da página da TREG, se vocês quiserem, pode me mandar inbox também, direct, né? Via aí as redes sociais, tanto Instagram como Facebook. Eu estou à disposição para sanar essas dúvidas e também para poder fazer indicação desses profissionais para poder ajudar nesse momento delicado, né? Uhum. E, por favor, gente, não validem fake news. Ah, Michele, mas eu não tenho discernimento para poder saber se aquela notícia é fake news ou não é. Pergunta para os profissionais, né? Você Ou pelo menos não Pelo menos não compartilha, não passa compartilha, para não frente. passa para frente. Isso. Antes de sair espalhando para todo mundo, né? Procura um profissional que é acessível, que possa esclarecer as dúvidas. Ó, Michele, recebi isso. Isso vale? Isso é aplicado? Né? Tem comprovação? É legal de passar adiante? Não é? Pergunta para a gente, né? Eu vou ter o maior prazer em desmistificar esses assuntos, né? Até porque
só para vocês terem uma ideia, virou caso de saúde pública e policial falando aí. É crime falar sobre algo que não tem comprovação científica, né? É exercício ilegal da medicina e da prática profissional. Então, mesmo que alguns profissionais tenham excelentes boas intenções aí de disseminar informações a respeito, a gente tem que tomar muito cuidado. Em hipótese nenhuma, essas informações podem estar vinculadas com o coronavírus, né? E a gente tem que tomar cuidado, como eu já falei, de falar de medidas para fortalecer o sistema imunológico, porque a gente tem... Oi, Fernanda! Uma amiga querida também. Obrigada, Fê, por prestigiar. As medidas para fortalecer o sistema imunológico, elas são perigosas quando se tem doenças autoimunes, né? E a gente precisa levar isso em consideração. E também lembrar que o sistema imunológico, ele não fortalece da noite para o dia. A gente precisa... Nada é assim, Nada é né? A gente assim, está né? A fazendo gente um está trabalho fazendo um de trabalho de meditação, de meditação, de gerenciamento de gerenciamento estresse, de estresse, emoções, emoções, mas é difícil mas para é quem difícil para está quem está na hora do na hora turbilhão do turbilhão conseguir conseguir acessar isso. acessar isso. Por Exato. isso que tudo Por tem que isso ser que uma tudo tem prática que ser uma constante e prática constante regular, e regular, né? Da né? Da alimentação de alimentação qualidade de qualidade sempre, sempre, da higiene do da higiene sono do sono sempre, de sempre, gestão de de gestão de estresse, estresse, meditação. Yoga tem que ser meditação. uma Yoga tem que prática ser uma regular e prática regular e contínua. contínua. Nós somos seres multidimensionais, né, Gi? A gente tem a nossa parte biológica, a nossa parte emocional, a nossa parte social, a nossa parte ambiental e a nossa parte espiritual também. E todas elas interagem, né, no nosso, vamos dizer assim, na nossa unidade como ser humano de forma dinâmica, né? Se desequilibra uma, outra desequilibra, então a gente tem que ter consciência de que a gente é essa rede aí de informações e a gente tem que cuidar de todas elas, né? E não achar que, vou tomar uma pílula, uma cápsula e todos os meus problemas serão E resolvidos. não preciso E não fazer mais preciso fazer nada, mais né? nada, né? Exatamente. Então, eu como naturóloga, né, trabalhando aí como docente também, que eu dou aulas na universidade já aí há alguns anos, a gente precisa tomar muito cuidado e trabalhar como... Eu acho que hoje o profissional da área da saúde que não está à frente de trabalho do coronavírus, ele precisa fazer um trabalho como educador em saúde. Eu acho que todo profissional da saúde né? De conscientizar, desmistificar, né? E falar as informações a respeito de qualquer prática aí, de forma científica, de forma que vá de fato beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Então, para a gente poder encerrar o nosso assunto de hoje, só para a gente fazer um panorama de tudo que a gente falou, até porque tem algumas pessoas que entraram no meio do caminho, né, e não acompanharam tudo que a gente disse. Nós falamos aí dos riscos da automedicação, que o Brasil é o país que mais pratica isso, e da gente tomar muito cuidado com soluções naturais para fortalecer o sistema imunológico e combater o coronavírus, né? Nós não temos comprovações científicas do uso desses recursos para este novo vírus, visto que nós não temos nenhuma vacina, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque não é só pelo fato de ser natural que não vai fazer mal. Então, usar as plantas medicinais, usar os óleos essenciais, a gente pode sim, mas tem que fazer isso com consciência, com informação, sabendo da nossa condição clínica, da nossa saúde, se a gente pode ou não usar esses recursos, e recorrer a profissionais que tenham conhecimento sobre o assunto, de forma a nos dar um suporte para saber se a gente pode ou não fazer uso desses recursos, porque eu acho que qualquer coisa que vem para beneficiar e para promover a nossa saúde é muito bem-vindo, né? A gente tem que fazer uso, mas tem que fazer isso de forma consciente e com recursos que vão de fato beneficiar o nosso organismo de alguma forma, né? As plantas interagem com medicamentos, adultos e idosos são, né? Aí vamos falar do perfil das pessoas que fazem uso desses recursos terapêuticos, então não dá para falar de qualquer planta e achar que a gente está levando informação de qualidade para as pessoas, sendo que a gente não sabe quem é que está do lado de lá para poder receber essas informações, né? Disseminar essas informações sem comprovação científica, sem esse respaldo,
é crime e é passível de punição, de cadeia, então a gente precisa tomar muito cuidado. Se você vê algum profissional tendo essa conduta, denuncie, porque isso é crime, né? Isso é disseminar fake news, que a gente vem falando não só para o coronavírus, como para tudo, para a gente tomar cuidado e evitar, né? E seguir as recomendações do Ministério da Saúde, né? Lavar as mãos, ficar em casa, usar o álcool 70, se proteger, cuidar da família e cuidar da nossa saúde emocional, né? Eu acho que o coronavírus está proporcionando para a gente uma oportunidade única, né? Que é a gente poder ficar em casa, zelar por quem é muito valioso por nós, né? Eu acho que ficar em casa é uma atitude altruísta nesse momento, de pensar no coletivo, de pensar no outro. Então, a gente está tendo uma oportunidade única, né, de não só cuidar de quem é importante para nós, mas de cuidar da humanidade, né? Eu acho que isso é o mais bonito que o coronavírus ensinou nesses tempos difíceis aí. E dizer que eu estou à disposição, via Círculo Saudável, via a minha própria página da TREG, à disposição para sanar qualquer dúvida a respeito das plantas. Eu procuro ser o mais acessível que eu posso e ficar à disposição das pessoas para poder passar informação de qualidade, né, adiante. E é o que a gente sempre fala, né? De cuidar em todos os aspectos, sempre considerando o natural, menos invasivo, respeitando ritmos, ciclos, né? Então, agora a gente tem a chance de dormir a hora que dá sono, de deixar o corpo acordar naturalmente, a gente não precisa acordar com o despertador correndo, de ter tempo para preparar o nosso alimento, a nossa comida, de sentar para comer, deixar aquilo ser digerido, deixar o nosso organismo metabolizar tudo isso, e até mesmo no momento da eliminação, porque tem muita gente que fica também restringindo o fato de ir ao banheiro. Então agora a gente tem que ter uma possibilidade de reorganizar os nossos sistemas, né? Físico, mental, emocional, de sono, de relacionamentos, mesmo que virtual. Mas nesse momento eu estou pensando, nossa, quem realmente é importante para mim e há quanto tempo eu não falo com ela? Então, a gente está resgatando contatos, mesmo que seja por aqui, né, virtualmente, mas traz essa reflexão, nossa, quem que eu quero que esteja bem nesse momento? Deixa eu dar uma palavrinha com ela, é o que a gente fala de rede de suporte, né? Com quem eu posso contar na hora que a coisa aperta. Com certeza. Né? Então, eu acho que nós temos que ver esse lado bom que essa situação está nos proporcionando. Com certeza. E, Gi, eu acho que ficar em casa, hoje, é a melhor forma de demonstrar como a gente ama essas pessoas, né? Porque a gente está se preocupando com a saúde de uma forma geral. Né? Então, e de ajudar quem está na vida, né? Quem tem que sair para trabalhar, o pessoal da limpeza, da segurança, transporte, profissionais de saúde. Então, em tempos difíceis aí de quarentena, né? Eu vi uma mensagem esses dias no Facebook que dizia assim: aos nossos avós foi solicitado que eles fossem para a guerra, né? Para nós estão pedindo apenas que a gente fique em casa. Né? Então, eu acho que é a melhor prática, né? E a gente tem inúmeras possibilidades, né? O Dudu falou ontem sobre usar fotografia, né? Revisitar as fotografias, né? Ter a oportunidade de ler um livro, pôr os estudos em dia, preparar o próprio alimento, como você falou, né? Eu acho que o momento é crucial para a mudança de hábitos, né? E fazer isso pouquinho a cada dia, né? Para não fazer isso de uma forma brusca, de uma forma que a gente não vai conseguir manter quando a vida voltar ao ritmo normal. Então, falando de um lado positivo do coronavírus, a gente está tendo um presente, uma oportunidade única neste momento, que se a gente mudar o olhar, né?
a gente vai saber aproveitar muito bem esse momento. Muito bom. Eu lembrei também da Eu lembrei história do também da professor história do professor Hermógenes, Hermógenes, que foi o pioneiro que foi do o yoga no pioneiro do yoga no Brasil. Brasil. Não existia nem Não existia nem livros, livros, literatura em literatura em português. português. E ele era Ele era militar, militar e aos e 35 aos anos ele teve 35 anos ele teve tuberculose. tuberculose. E ele teve que ficar em E ele teve que isolamento em ficar em isolamento tratamento. em tratamento. E foi aí que o E foi yoga aí que o chegou na yoga vida chegou na dele. vida dele. E ele, nesse Ele, momento de nesse momento de isolamento, isolamento, reclusão, reclusão, ele teve esse ele teve esse acesso a essa acesso a essa literatura que nem em literatura que português nem em estava, português e estava, começou e a começou a praticar, experimentar em si experimentar em si mesmo as mesmo as meditações, as meditações, as respirações, as respirações, as posturas, e posturas, junto e com o junto com tratamento o tratamento convencional da convencional da tuberculose na tuberculose na época, época, ele viu ele o viu benefício o que isso fez benefício que para isso ele. fez para ele. E daí mudou E daí mudou toda a vida toda a dele dali vida em dele diante. dali em diante. Né? Então agora a gente está Então tendo agora um a gente está tendo um momento que momento que coletivamente o mundo inteiro coletivamente está o mundo passando por inteiro está isso. passando por isso. Sim. Então a gente Sempre pode Então a gente pode aproveitar e aproveitar e se se reavaliar, se reavaliar, se reinventar. reinventar. Sim. Crises são oportunidades, né? Oportunidades para mudar hábitos, né? Olha aí como tem a possibilidade de ser transformador na vida de tantas pessoas, né? Você tem feito isso com yoga todos os dias, Gi. Então, muito obrigada. Muito obrigada por estar à frente desse trabalho também. E já Bom, fica o E já convite, fica o então. convite, Às 4 então. da Às 4 da tarde, tarde, tem mais uma tem prática mais de uma yoga prática de hoje, yoga focada em hoje, focada em respiração, respiração, relaxamento e relaxamento e meditação. meditação. olha que legal. Se eu conseguir, hoje vou tentar participar.